temos a escola sobre porcentagem da Copa. Tá bom, tá ótimo. Deixa assim. Então a gente começa falando sobre a distinção do açúcar e a origem do produto. Açúcar é o nome dado aos carboidratos simples, geralmente solúveis em água e sabor doce, que seriam os monossacarídeos e os disacarídeos. Alguns exemplos são a glicose, a frutose e a sacarose. Outra definição também possível para o açúcar é substância industrializada doce, extraída sobretudo da cana-de-açúcar e dos alimentos, como por exemplo a beterraba. Há cerca de 6.000 anos, os chineses já sabiam extrair o açúcar da cana e o produto já fazia um grande sucesso por toda a Ásia. Especialmente por volta do ano 325 a.C., que o açúcar, que na época era conhecido como sal mexicano, foi introduzido na cultura do povo ocidental, pois foi quando ele foi levado da Índia até a Europa pelos exércitos de Alexandre o Grande. E foi na cidade italiana de Veneza, que foi a primeira livraria do açúcar. O açúcar é um alimento que confere as preparações, aromas, texturas e sabores, sem os quais a alimentação humana não seria tão prazerosa. Porém, um dos pontos negativos do açúcar é que ele costuma estimular o apetite, aumentando a ingestão de alimentos constantemente no mundo inteiro. E a camada da população mais atingida por esse consumo, seja ele consciente ou inconsciente, são os jovens, que a idade está entre 10 e 19 anos. E justamente esse consumo excessivo que a gente chama de atenção no nosso trabalho, porque ele pode provocar uma série de patologias. A adolescência é uma fase caracterizada por diversas mudanças, sejam elas mudanças biológicas, psicológicas e sociais. E essas mudanças tendem a intervir no consumo alimentar. Os adolescentes, eles focam muito em alimentos ricos em açúcares e gorduras, porque eles optam mais pelos alimentos de sua preferência ou alimentos que estão disponíveis e financeiramente ao seu alcance. Uma pesquisa feita na Embrapa em 2013 diz que o brasileiro consome 55 kg de açúcar no ano. Isso é um dado preocupante porque, de acordo com a OMS, o recomendado por ano é só 15 quilos. O consumo excessivo do açúcar, ele modifica o nosso organismo, ele mexe com o nosso organismo e isso pode nos deixar mais vulneráveis, nos deixando mais propensos a doenças. Uma dessas doenças é a obesidade. A obesidade é quando a nossa ingestão alimentar é muito maior do que o nosso gasto energético, ou seja, quando nós consumimos muitos alimentos e não gastamos essas calorias, não queimamos essas calorias. A diabetes, que é uma doença, uma das principais doenças causadas pelo açúcar, ou ela pode ser uma doença crônica também. Ela é uma doença, é uma síndrome metabólica de múltiplas origens, múltiplos fatores, desculpa. E ela é quando o corpo não tem insulina ou essa insulina é incapaz de exercer essa função, fazendo com que a glicose no nosso sangue aumente. E a cárie, que ela é uma doença mais comum na nossa infância, que é quando a criança ou qualquer outro indivíduo que também pode ter cárie, ela tem uma má escovação dos dentes. Bom, e como já dito, a fase da adolescência, que corresponde ao período de 10 a 19 anos, é a fase que inclui o início dos momentos da puberdade. E também é o momento em que eles são influenciados por diversos fatores, tanto pela mídia, tanto pela sociedade, como a cultura. É por isso que os meios de comunicação e os sistemas de informação, principalmente a mídia televisiva, têm participação ativa e majoritária nas atividades infanto-juvenis. Assim, os mesmos acabam por desempenhar um papel estruturador na construção dos hábitos alimentares, visto que a alimentação engloba tanto a necessidade como o desejo do indivíduo. A maioria dos alimentos divulgados pela mídia para as crianças e adolescentes são altamente calóricos, com alto teor de gordura e açúcar. Porém, eles são divulgados como alimentos relacionados ao prazer, à saúde, à energia e ao bem-estar. E é por isso que a indústria ela investe nessas propagandas desses produtos, pois acredito que seu público seja fiel ao hábito desse consumo. E é por isso, é de suma importância
atenção, ela deve estar diretamente ligada a essas propagandas em relação às recomendações nutricionais presentes nesses alimentos. E é por isso que a gente gosta de falar sobre o papel da escola na reeducação alimentar. Até porque as escolas elas têm reconhecido o seu papel nessa luta, tanto contra o sobrepeso, também contra a má alimentação. Por quê? Porque os jovens, eles, na sua fase escolar, passam boa parte do seu dia na escola. E isso acaba os obrigando a se alimentarem lá nesses mesmos locais. Tanto que nas escolas, tanto públicas quanto privadas, a gente consegue encontrar nas suas dependências as famosas cantinas e as merendas. E é bem verdade que nos últimos anos, as merendas em características nutricionais têm melhorado muito. Porém, segundo o próprio em 2008, ele deixou claro que os jovens ainda assim preferem se alimentar nas cantinas, que são os locais onde eles encontram alimentos com maior teor pobres de nutrientes, com maior teor de gordura e açúcar. E é por isso que, do mesmo jeito que já foi bem dito, a mídia ela tem esse poder de influenciar os jovens. Porém, os professores e a escola também têm esse mesmo poder. Por isso que a relação escola e família deve ser muito presente na vida dos jovens, deixando claro para eles que uma alimentação saudável, levar uma vida saudável não deve ser algo forçado ou algo imposto para eles. Eles devem fazer disso um hábito. E o objetivo geral desse trabalho era conscientizar os alunos da escola estadual Dr. Sentaro Takaoka sobre os malefícios do consumo excessivo de açúcar. E para isso, o grupo colocou alguns objetivos específicos, no qual são eles: aplicar um questionário referente ao consumo de alimentos com alto teor de açúcar e sua frequência, analisar os hábitos alimentares dos alunos em relação a esse consumo de açúcar e, por fim, elaborar palestras educativas a fim de conscientizar esses adolescentes sobre o consumo do açúcar em excesso. O método para ser feita essa pesquisa foi uma pesquisa de campo na Escola Estadual Dr. Sentaro Takaoka, localizada aqui em Cupuaçu, em Mogi das Cruzes. Os critérios da escolha da nossa escola foi a disponibilidade e a facilidade de acesso e também porque um dos nossos integrantes estudam lá. A sala de aula que foi escolhida foi o 7º ano B, que são alunos entre 11 e 12 anos de idade. Foi feita uma pesquisa com 30 alunos e a sala escolhida foi escolhida aleatoriamente por um funcionário da escola. O grupo realizou um formulário ético antes de ir a campo. E um fato interessante que a gente gosta de lembrar é que o público que a gente estudou se localiza numa parte da cidade que é bem rural. Então a atividade que eles mais fazem lá é a agricultura. E é interessante para o nosso trabalho porque a gente queria que eles tivessem um acesso fácil para legumes, verduras, frutas. E a nossa primeira visita foi no dia 25 de agosto deste mesmo ano. A segunda visita foi no dia 28 de setembro e a terceira e última foi no dia 29 de outubro. Na primeira visita foi onde a gente aplicou o primeiro questionário e a gente apresentou o nosso tema e falamos sobre a conscientização. Na segunda visita, a gente apresentou os resultados do questionário que a gente tinha aplicado na primeira, debatemos mais sobre um assunto e a gente aplicou uma dinâmica, onde eles tinham que elaborar um cartaz para conscientizar os outros alunos da escola. E na terceira e última visita, nós fizemos uma última dinâmica com eles, falando como eles deveriam montar um café da manhã ideal, com base no que a gente tinha ensinado para eles. E a gente aplicou um terceiro e último questionário e também debatemos mais uma vez o assunto. E a gente teve como total de gasto, até então, R$ 92,90 centavos. Esses foram os questionários que a gente usou tanto na primeira quanto na terceira visita. Esses mesmos questionários a gente utilizou essas perguntas e vamos trazer os resultados em forma de gráficos. Bom, na primeira visita, nós perguntamos se, quando eles viam aqueles comerciais de refrigerante, de chocolate, de bolacha, eles sentiam vontade de comer. E 87% dos alunos disseram que sim, eles são influenciados. Só que 13% não. E havia também uma questão referente ao conhecimento que esses alunos têm sobre os malefícios que podem ser gerados pelo consumo do açúcar em excesso, no qual a maioria, ou seja, 57%, responderam que conhecem esses malefícios, porém ainda continuam consumindo açúcar. 17% responderam que conhecem, por isso controlam esse consumo, e apenas 3% declararam não ter interesse em conhecer os malefícios. Também havia uma questão no nosso questionário da primeira visita que dizia respeito aos alimentos que eles consumiam apenas durante o intervalo e apenas na cantina. Colocamos várias opções de alimentos doces, porém com 43% balas, pirulitas e gomas ganharam.
Então, os menos que eles consomem nos intervalos são os sucos industrializados. Porém, a maioria de balas e pirulitos ganhou, que na verdade são os mais açucarados. Essa é uma pergunta referente ao gráfico anterior, que é a frequência com que eles consomem os alimentos que estão no outro gráfico. 33% disseram que consomem todos os dias. Lembrando que esse dado aqui, esse tempo, é de segunda a sexta-feira. E 0% disseram que nunca consomem. Ou seja, de segunda a sexta, todos eles consomem. Não tem um dia que eles não consomem uma bala, um pirulito ou todos os alimentos que estão presentes. Na terceira visita, nós voltamos a perguntar se eles eram influenciados pela mídia, só que nessa visita 41% disseram que sim, só que 59% já disseram que não. E nós fizemos uma pergunta no terceiro questionário, que falava em relação a qual deles, mesmo com toda a nossa conscientização, continuava consumindo alimentos com alto teor de açúcar. E a gente viu de forma bem clara que 76% continuava sim consumindo alimentos com alto teor de açúcar, e em contrapartida apenas 24% disse que não. E nós também perguntamos a eles se eles levam frutas para consumir na escola durante o período de intervalo. Apenas 15% dos alunos responderam que levam, ou seja, a maioria esmagadora, 85%, não leva nenhum tipo de fruta para consumir na escola durante o período de intervalo. E sendo esse um público que tem acesso direto às frutas, aos legumes, enfim, esse é um dado bastante preocupante. E também tinha uma pergunta referente a se eles estavam tentando mudar e reeducar a sua alimentação. 54% disseram que teoricamente estavam tentando e 26% disseram que não. E após a gente analisar os resultados dos questionários que nós aplicamos, nós observamos que, enquanto as meninas consomem 295 gramas de açúcar por dia durante o período do intervalo, os meninos consomem 85 gramas, ou seja, há uma superioridade feminina em relação aos meninos de até 4 vezes. Porém, a pirâmide alimentar infantil da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, como uma quantidade ideal para ser consumida diariamente por adolescentes nessa faixa etária que nós pesquisamos, que vai dos 11 aos 12 anos de idade, apenas 30 gramas de açúcar, ou seja, ambos excedem muito o limite recomendado pela pirâmide. E nós temos aqui imagens para mostrar a quantidade em gramas consumido pelos alunos em comparação ao recomendado pela pirâmide. Bom, e as nossas considerações finais foram que a gente aplicou realmente os questionários, avaliamos os mesmos questionários, e a gente conseguiu perceber, com o resultado disso, que a alimentação dos alunos continua precária e está precária. E nós concluímos também que, por mais que nós intervenhamos com o nosso conhecimento em prol da melhoria da qualidade de vida desses alunos, eles continuam sendo fortemente influenciados pela mídia no que se refere aos seus hábitos alimentares. Mesmo com a elaboração das nossas palestras educativas e das nossas dinâmicas, o grupo não obteve na prática uma mudança, só na teoria. Com isso, é importante destacar o papel do profissional nutricionista, pois é o profissional mais habilitado para ajudar nas recomendações nutricionais nos alimentos vendidos na cantina. Essas são as nossas referências. Aqui é a pirâmide alimentar de criança e de adolescência que usamos como base para nossos resultados. E ali é o formulário para a autorização das visitas. Essas são fotos da primeira visita, no qual a primeira foto é o momento da palestra e o segundo é onde os alunos estão respondendo os formulários, os questionários. Essas são fotos da segunda visita. Como eu disse para vocês, a gente pediu para eles fazerem esses cartazes, separamos eles em grupo. Aí eles fizeram os cartazes e a gente distribuiu pela escola. Ainda fotos da segunda visita. E essa foi a foto da terceira e última visita que a gente fez. A gente juntou eles, fez uma dinâmica. Você viu?
mas a gente não pesquisou. Não. Entendeu? Não que elas consomem mais, né? Você vai dividir por cabeça, você vai ter consumo total. Isso não pode.